comecei a tocar guitarra com 15 anos de idade, né? Faz um tempinho aí, né? 39, né? Faz um tempo. E quando eu comecei a tocar, falaram assim, rapaz, tem um cara aí que é ninja, viu? O cara toca normal nesse mundo, não. Aí era Jubileu, né? Aí eu lembro que tinha uma fila, assim, que ia bater lá na caixa prego pra fazer aula com ele e tal. Foi meu primeiro contato com o professor, vendo um cara tocando muito, assim, na minha frente. Foi uma coisa que impactou, né? Foi meu primeiro professor e é um cara que é brother até hoje. E depois disso eu passei por Camilo, depois fiz aula com Joca, depois fiz bacharelado de violão, né? Violão erudito, depois fui para São Paulo, fiz o Conservatório de Música de Tatuí, lá em São Paulo, que era o conservatório dos caras que tocavam com Hermeto Pascoal, né? André Marques e tal. Depois voltei para Natal e aí segui carreira, né? Mas o meu início foi estudando com essas pessoas e nesses lugares assim que mudou tudo. Também essa minha vivência lá em São Paulo foi bem importante porque era um conservatório, né? Morava numa república com um monte de doido. A gente não tinha TV, a gente não tinha nada, a cidade era o interior, não tinha nada. Só tinha uma praça, né? Então a gente só tocava. Eu era liso, não tinha dinheiro pra comprar uma TV. A gente tocava e jogava sinuca à noite. Então foi massa, assim, pra essa coisa do crescimento, de estudar bastante, de entender a música, né? E é isso, esse foi o meu início.
Convivia com gente de todo mundo, na verdade, né? Porque a primeira banda que a gente entrava no conservatório, eles formavam bandas, né? Tipo, então a minha banda, o baterista e o baixista, eles eram alemães, né? Eles faziam faculdade na Alemanha e vieram estudar música brasileira lá, né? O pianista tocava com o Milton Nascimento, né? Era uma banda monstruosa, assim. Era um lugar de... Então você via gente do mundo todo, né? Japonês, sei lá, chileno, argentino. E a gente vivia pra isso, né? Então eu tava lá o dia todo, então alguém chegava pra mim, Tony, vai ter uma jam session na casa de não sei quem. A gente andando, levava a guitarrinha, chegava na casa do cara, tocava, tomava uma breja e tal, fazia um som, vai ter chorinho na casa de não sei o quê. Então todo dia tinha uma jam session na casa de alguém. Então você conhecia um monte de gente. Até hoje eu tenho uma penca de amigos, né? Tem o Zoca, que morava comigo, que é um grande guitarrista lá do Rio Grande do Sul. Ele é bem importante no cenário lá de fazer essa música cultural, né? A música raiz deles com gauchesca, né? Com jazz, quinteto canjarana. Tem o Maurício, que era amigo meu, que tocou com Proveta, morava comigo também. Tem Saulo, que fez mestrado lá na Índia, né? Um bicho muito doido. Então, assim, eu acho que esse convívio assim, com gente de tudo que é lugar, né? Somos amigos até hoje, a gente se encontra, tá os professores também. Foi um lugar muito incrível. Pra mim, assim, foi o que mudou minha vida, né?
Questão de banda, né? Eu comecei tocando metal, né? Com todo mundo. Toquei numa banda de metal japonês, que era o Pandora, no Raco. A gente fez um som lá, era massa, gostava bastante de fazer aqui. Depois toquei pop rock, né? Toquei em umas bandas da molecada, assim, né? Que era bem jovem, assim. Que era muito bacana. E depois eu entrei no Rosa de Pedra também, entrei bem cedo no Rosa. Eu acho que eu entrei com 18 anos, ou 17. Eu era bem novo, né? E era massa, porque no Rosa tinha essa coisa da cultura popular, ao mesmo tempo eu era metaleiro, né? Aí, então foi um processo de entender o que era aquilo, porque todo mundo tocando maracatu, afoxé, e eu puxava aqueles riffs do mal, nota pra caramba, assim, né? E vamos para aí, toca menos, aquela coisa. Então, e o Rosa de Pedra acho que foi a banda mais importante, né? Até assim, nós hoje em dia não somos tão atuantes, queremos voltar, assim, mas foi uma banda que mudou tudo, né? Essa questão de poder fazer música autoral e fazer uma música que a gente não ligava pra nada, a gente não ligava pra questão mercadológica. A gente nunca ligou pra nada, a gente fazia um som que a gente tava muito afim de fazer e que a gente acreditava e é isso, né? Eu acho que isso teve uma importância pra mim, assim, como pro meu trabalho atual, né? Que eu trabalho muito com trilha sonora, faço música pra cinema, TV, teatro, né? E eu acho que pro meu trabalho é uma coisa incrível, porque eu acho que abriu, né? Para eu poder trabalhar com outras coisas, né? Entender, ter uma visão artística dos produtos, desses outros tipos de trabalhos que o músico tem também, né? Que não só o de tocar, né? Eu acho que o Rosa de Pedra teve esse processo, e além de shows, né? Que a gente fez festival, fizemos Som Brasil na Globo, nossa, tocamos, né? Inclusive juntos, fizemos alguns shows em locais parecidos. Eu acho que o Rosa de Pedra foi a grande escola, eu acho que foi a grande banda, assim, que eu tive, assim, como história, aprender a gravar. O primeiro álbum que eu entendi o que era uma produção, que foi o segundo álbum da gente, que a gente tava todo mundo no estúdio e faz assim, faz aqui. Meu projeto solo, assim, né, autoral,
começou com Garotos Sarados do Orkut, né? Que foi uma banda que eu criei há muito tempo atrás, instrumental, que era com o Rogério Pitomba, que não tá mais aqui, né? Tá em Portugal. E Ismael Miranda, que é um grande produtor de forró, né? Baixista também, incrível. E gravamos um EP, né? Que deu muito certo no período e tal. Fizemos muito show, festival e muita coisa. Lançamos esse EP também tem no SoundCloud, né? Algum dia eu boto no Spotify e tal. E era uma banda bem humorada, com músicas autorais e aquela coisa toda. Aí eu dei uma parada nisso, porque, enfim, né? Trabalhos, e a gente... Todo mundo sabe disso, né? Quando o seu trabalho, a gente sempre deixa por último, né? Sempre deixa por último. Até que fazia muito tempo que eu queria lançar um álbum, e eu sempre ficava, poxa, eu preciso fazer esse trabalho, apagando incêndios, assim, apagando incêndios e tal. Até que pintou essa lei, né? Aldir Blanc 1, no ano passado, e eu fiz, rapaz, eu vou botar um projeto, né? Aí botei o projeto lá e passou meu disco. Eu acho que acabou que eu fiz o disco porque era uma obrigação de entregar, né? Assim, tipo, ou você faz ou você... Né? É um edital, né? E eu digo no sentido de, tipo assim, a pressão, né? Porque se eu não tivesse a pressão de fazer o álbum, eu acho que eu ia acabar fazendo isso em 2070, né? Mas sendo que foi muito legal, porque eu resolvi fazer uma coisa que fosse temática, né? Buscar essa coisa antiga de você fazer um álbum que conta uma história. Não é somente um álbum de músicas isoladas, né? Porque eu lembro muito bem de escutar bandas progressivo, de rock and roll, que você escutava o disco inteiro e você sentia que aquilo ali contava uma história. E como aquilo ali era importante, como foi importante para mim entender isso, né? A arte como um livro, sei lá, né? Então, desse meu trabalho, agora que eu também não vou falar o nome, porque a gente tá finalizando, eu imaginei criar um novo universo, como o Senhor dos Anéis, assim, né? Criar um mundo, e nesse mundo eu criar personagens, e a música falar disso, e a própria música tem esses experimentos que ele não tem formas, as formas são complexas, é polirritmia, tanto que aqui eu apresento duas dessas músicas, que são as duas primeiras, né? E ela tem essa questão, ela tem essa coisa é meio étnica, meio... Não sei, é uma música que tem essa diferença, né? Tem um pé na África também, tem um pé no Brasil, tem um pé no mundo, né? Essas harmonias impressionistas. Então, eu acho que esse novo álbum veio como uma experimentação artística, assim, de todo esse meu entendimento de arte, porque eu gosto muito de pintura, por exemplo, minha mãe é pintora, né? Gosto muito de toda essa arte, né? Do teatro, cinema, consumo muito, assim, então eu peguei tudo essa vivência que eu tenho e tentei transformar numa obra que é esse meu disco, assim, né? Pelo menos pra mim, né? É isso.